Um dia muito bom, né? Para aqueles que gostam do calor. E nós não vamos demorar muito aqui na mensagem. Nós optamos sempre por uma mensagem mais curta e objetiva. E para darmos início à mensagem dessa manhã, eu já convido a igreja a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 14, do verso 18 ao verso 23. Livro de Gênesis, capítulo 14, nós vamos ler aí do verso 18 ao verso 23. Que o Espírito Santo de Deus nos limpe de todo mal e venha habitar no nosso ser para a honra e glória do seu nome. Vamos curvar as nossas fontes mais uma vez. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está aberta nessa manhã de sábado e nós queremos aqui ouvir a Tua voz. Que eu me esconda atrás da cruz de Cristo e que o Senhor fale para o Teu povo. E assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Gênesis capítulo 14, verso 18 ao verso 23. Eu vou ler aqui. Está escrito assim: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: Eu enriqueci a Abraão. Todo ser humano que tenha saúde física e mental, ele sonha com algum tipo de investimento. Todo ser humano sonha com algum tipo de investimento, né? Nós sempre temos dentro de nós algum tipo de investimento sonhado. E eu vou contar aqui uma história para a gente conseguir desenrolar a mensagem dessa manhã. 5 empresários foram convidados para uma reunião no escritório do Conde Victor. O Conde Victor, ele era um alto oficial do Ministério francês. E ele ficava ali com a pasta dos edifícios públicos, né? Ele administrava os edifícios públicos da França. E o Conde Victor ali chamou aqueles 5 empresários para uma reunião e ele disse o seguinte: Olha, o governo não vai mais arcar com o custo de manutenção da Torre Eiffel, né? Aquela torre famosa lá que todo mundo vai lá tirar foto. Então ele disse: o governo não vai mais arcar com os custos porque dá muito custo, dá muita manutenção. Então o governo vai desmontar essa torre. E vocês foram convidados para essa reunião porque vocês foram escolhidos para dar os seus lances, e daqui, do meio de vocês, vai sair um ganhador. E o ganhador vai ter direito de desmontar a Torre Eiffel. E ele começou a dizer ali que essa torre tinha mais ou menos 7.000 toneladas de ferro da melhor qualidade. Então aqueles homens ali acharam que aquele era o investimento dos seus sonhos. Eles acharam que aquele era o seu investimento sonhado. E todos ficaram muito interessados e todos ali começaram a dar os seus lances. Mas, no dia seguinte, um homem por nome de André, ele foi avisado de que o seu lance havia sido o lance vencedor. Então André venceu aquela concorrência ali, ele deu um lance maior, mais interessante. Então o Conde Victor marcou novamente uma reunião agora só com o André.
mas não marcou no prédio do governo, né? No escritório do prédio do governo. Ele marcou em um hotel, em um outro lugar, longe ali do ministério. E quando André chegou lá, que se sentou ali na presença do conde Victor, Victor começou a dizer para André o seguinte: olha, é de costume dos funcionários do governo, quando vai fechar um negócio de alto valor como esse, é de costume que a gente ganhe alguma coisa, né, em troca. Aquele famoso cafezinho ou a propina. E ali, André logo entendeu que para ele conseguir o investimento dos seus sonhos, ele precisava dar uma propina para o conde Victor, o funcionário do governo. E ali, André, ele era um homem que tinha muita fortuna, tinha muitas posses, e ele conseguiu ali em uma semana o dinheiro suficiente para cobrir o lance que ele havia dado, e ele entregou o cheque na mão de Victor com o valor do lance, e entregou também uma carteira cheia de dinheiro, e o dinheiro seria a propina que o Victor estava pedindo. Então André saiu daquela reunião ali muito feliz, contente, alegre, sorridente, e foi comemorar com a sua família, porque André estava certo de que tinha feito o investimento dos seus sonhos. E ali, depois que ele iniciou ali o processo para começar a desmontar a Torre Eiffel, ele percebeu que o governo não queria desmontar a torre. E ele percebeu que ele tinha caído em um golpe. Ele percebeu que ele caiu no maior golpe da sua vida. Então, o conde Victor era apenas um vigarista, não era funcionário de governo. Ele era apenas um estelionatário, né? E ele conseguiu ali enganar direitinho aquele empresário, por nome de André. Então, assim tem acontecido. Pessoas já tentaram vender a Estátua da Liberdade, já tentaram vender a Casa Branca, já tentaram vender palácios e assim por diante. Agora, por que André caiu nesse golpe? Porque foi oferecido ali para ele aquilo que ele mais queria, né? Foi oferecido para ele ali o que seria o seu investimento sonhado. E assim, queridos, que o inimigo, ele trabalha com o ser humano. Nós vemos na Bíblia, na palavra de Deus, desde o início dos tempos, que o inimigo, ele age na fraqueza do ser humano. Lembra lá da história de Adão e Eva? O inimigo usou ali a curiosidade que Eva tinha para saber o que aquele fruto fazia, né? O que aconteceria se ela comesse daquele fruto. O inimigo usou isso para fazer com que Eva comesse o fruto, enganar Eva, né? Depois, quando Jesus estava ali com 40 dias e 40 noites, com fome, sem se alimentar, o inimigo usa esse ponto aí para tentar fazer com que Jesus transformasse uma pedra em pão. O que eu quero dizer com isso, queridos? O inimigo, ele é um ser muito inteligente. E ele conhece as nossas fraquezas e usa a nossa fraqueza contra nós próprios. Então, se a minha fraqueza de repente é dinheiro, ele vai usar meios relacionados ao dinheiro para fazer eu cair em pecado. Se a minha fraqueza é poder, ele vai usar esse tipo de coisa para fazer eu cair em pecado. E aí nós percebemos essas histórias e temos que nos cuidar espiritualmente falando. Manter o nosso foco no reino dos céus, porque o inimigo não dorme. E nós não podemos cair nas ciladas que ele tem preparado por aí. E eu fico imaginando o seguinte: imagina se cada um de nós aqui, cada um de nós que fazemos parte dessa igreja de Deus, se o nosso investimento sonhado fosse na causa de Deus. Se todos nós sonhássemos em investir na causa de Deus, certamente nós teríamos que construir mais igrejas para acomodar todas as pessoas
que viriam para cá. Mas às vezes nem sempre é assim, né? Nós investimos sim, realmente, mas se a gente for analisar o quanto que Deus tem preparado para nós, realmente nós investimos muito pouco. Queridos, em 1806, um jovem por nome de William, ele chegou na cidade de Nova York apenas com os seus pertences ali dentro de uma trouxa. Uma trouxa é quando você coloca ali os seus pertences em um pedaço de pano e você dá um nó ali naquele pedaço de pano e joga no ombro. Isso é uma trouxa. Então ele chegou na cidade de Nova York com uma trouxa, ele possuía poucas coisas, tanto é que coube uma trouxa, e ele tinha 16 anos de idade. E quando ele chegou na cidade de Nova York, ele sabia fazer velas e sabão. Então ele estava andando ali em um barco e ele conheceu um capitão do barco. E esse capitão do barco lhe deu um conselho muito interessante. Ele disse o seguinte: entregue o seu coração a Cristo. Ele disse: seja um homem bom e entregue e devolva ao Senhor aquilo que lhe pertence. Então, esse jovem William ficou com isso na cabeça. E ele conseguiu um trabalho em uma fábrica de sabão. E ali naquela fábrica de sabão, ele foi se esforçando, se dedicando. E com o passar dos anos, ele não era mais um funcionário, ele se tornou sócio daquela fábrica de sabão. E mais para frente ainda, ele se tornou o proprietário daquela fábrica de sabão. E a história conta que o William, eu estou falando de William Colgate, o William, ele devolveu para o Senhor o primeiro décimo do primeiro dólar que ele recebeu. Ou seja, do primeiro salário que o William recebeu, a primeira coisa que ele fez foi tirar a parte que pertencia ao Senhor. Então nós vemos que a história diz que o William, com o passar dos anos, conforme ele foi bem sucedido na vida, ele chegou a devolver 50% dos seus lucros para a causa do Senhor. Ele chegou a dar, a dar ofertas para a causa do Senhor. Mas o que faz a diferença entre essas duas histórias? A história de André, que caiu em um golpe, e a história de William Colgate, que começou do nada e se tornou um homem, um empresário de sucesso. Veja, queridos, o William, ele reconheceu, ao dar o seu dízimo, ele reconheceu que Deus era o dono de tudo. Ele reconheceu que Deus era o Senhor da sua vida. Ele reconheceu que ele não era nada sem Deus. E ele reconheceu que tudo o que ele tinha era porque Deus era misericordioso para com ele. Então, quando eu entrego o meu dízimo, que a Bíblia me impede, a palavra de Deus me impede, na casa de Deus, eu estou dizendo exatamente isso. Eu estou dizendo que o dinheiro não manda em mim. Eu estou dizendo e estou reconhecendo que Deus é o soberano da minha vida. Quando nós lemos o texto lá de Gênesis capítulo 14, nós vimos que Abraão ali, depois que recuperou as suas posses, a primeira coisa que Abraão fez foi procurar o sacerdote Melquisedeque para entregar a parte ali que pertencia ao Senhor. Abraão devolveu o dízimo de tudo que ele havia conseguido. Mais para frente, o neto de Abraão, Jacó, estava deitado ali com a cabeça sobre uma pedra, e a Bíblia diz que ele teve um sonho. E naquele sonho os anjos subiam e desciam. E Jacó, analisando ali aquele sonho, ele percebeu que Deus se importava com ele. E naquele sonho ele reconheceu ali o Deus dos seus pais. E ali Jacó disse algo muito importante que está escrito em Gênesis 28, verso 22. Abra a sua Bíblia. Gênesis capítulo 28, versículo 22.
Gênesis 28, 22 está escrito assim, ó. E a pedra que erigiu por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó ali, quando teve um encontro com Deus, e quando aceitou Deus como o Senhor da sua vida, Jacó agora faz um altar, e Jacó promete que tudo que ele tiver, ele ia dizimar ao Senhor. E aí, quando nós lemos a história de Jacó, a gente percebe ali, né, Jacó com o seu sogro, a questão ali das ovelhas, e o sogro de Jacó diz o seguinte: olha, as ovelhas que nascer com manchas vão ser suas, e as que não tiver mancha vai ser minha. E ali nós vemos que a mão de Deus era sobre Jacó, e todas as ovelhas só davam cria com aquelas manchinhas. E Jacó ia enriquecendo. E aí depois o sogro de Jacó disse: não, vamos fazer o contrário. Agora vai ser o contrário. E ali Deus abençoou Jacó novamente. E as ovelhas agora só davam crias sem manchinhas. Então, a pessoa que tem Deus, que reconhece Deus como o Senhor e soberano da sua vida, Deus, Ele sempre abençoa, né? E mais tarde, lá no livro de Deuteronômio 14, 22, nós percebemos que essa prática do dízimo tornou-se um sinal de compromisso para todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Se Deus fosse verdadeiramente o Senhor de sua vida, então o melhor modo de demonstrar e experimentar isso era dedicando-lhe o 1/10 de tudo o que lhe fosse recebido. Quando eu faço isso, eu estou reconhecendo publicamente e demonstrando publicamente que Deus, Ele é o Senhor da minha vida. Agora, queridos, infelizmente, pessoas usam argumentos para tentar comprar ou subornar o próprio Deus. Pessoas dizem por aí que eu determino que o Senhor faça isso na minha vida. Queridos, nós precisamos analisar uma coisa. Vamos fazer uma reflexão. Quem é Deus e quem sou eu? Analisamos quem é Deus e quem sou eu, e depois vamos chegar à conclusão de que eu não tenho direito de determinar nada. A única parte que me sobra é me humilhar e pedir diante desse Deus Todo-Poderoso. E eu quero dizer algo para você nessa manhã de sábado. Deus, Ele não pode abençoar pessoas que adquirem dinheiro de forma ilícita. Deus não pode abençoar o egoísmo. Deus, Ele não pode dar forças a hábitos errados. E aí, queridos, nós vemos que existem vários tipos de ladrão, né? O ladrão não é só aquele que pega uma arma e sai por aí assaltando. Eu vou dar um exemplo aqui. Um funcionário que chega na empresa de manhã para trabalhar e ele vai lá e coloca o seu dedo lá, digital, no relógio de ponto e registra ali a sua presença na empresa. Mas depois que ele faz aquilo, aí ele não faz mais nada. Ele fica se escondendo, né? Esse também está roubando diante de Deus. Porque Deus é justo, Deus é honesto e Deus não admite esse tipo de coisa. Tem pessoas também que acham que pelo fato dele trazer o seu dízimo e a sua oferta à igreja, nada de ruim pode acontecer na vida dele. Ah, eu sou fiel a Deus, então essas coisas de ruim não podem acontecer na minha vida. Queridos, eu quero lembrar a nós, nessa manhã de sábado, que nós vivemos em um mundo de pecado. O próprio Jesus Cristo, Ele disse que no mundo tereis aflição. Jesus, Ele não prometeu que se eu e você trazer o dízimo aqui, só ia acontecer coisa boa na nossa vida. Não existe isso na Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não aceita a famosa teoria da prosperidade. O dízimo é bíblico, mas isso não isenta a você de sofrer
consequências nesse mundo de pecado. E para falar disso, eu vou falar de mim mesmo. Eu vou contar para vocês aqui uma história que aconteceu comigo. Há alguns anos atrás, eu trabalhava de pedreiro. A minha esposa estava grávida, 8 meses de gestação. E eu estava trabalhando ali, fazendo um telhado alto, 5,20 metros de altura. E de repente eu escutei um estalo ali naquele telhado. E eu percebi que o telhado estava caindo, então eu pulei lá de cima. E quando eu pulei lá de cima, os meus 2 calcanhares, eles racharam. Eu quebrei os 2 pés, imediatamente. Então eu fiquei caído no chão. Tinha ali uma escada embaixo daquele telhado que amorteceu a queda de algumas vigas. E quando eu estava caído ali no chão, caiu também uma viga. Ela tinha 16 centímetros de espessura por 5,5 metros de comprimento. Essa viga ela caiu aqui nas minhas costas. E eu fiquei lá embaixo daqueles escombros, com essa viga em cima das minhas costas. E ali eu fiquei pensando comigo, o que é que eu vou fazer agora? Minha esposa está grávida, 8 meses de gestação. A hora que eu mais precisava trabalhar para cuidar da minha família, eu me encontro nessa situação. E fui levado ao hospital. E o médico engessou as minhas 2 pernas e disse, você agora vai ter que ficar em uma cadeira de roda. Você vai ter que ficar na cadeira de roda. E ali a minha realidade mudou completamente de uma hora para outra. Eu vim para casa naquela cadeira de rodas. Não sei aqui quem sabe, mas a minha casa é um sobradinho. A minha esposa subiu para dormir e eu fiquei lá embaixo, porque eu não podia subir a escada, pensando sozinho na vida. E ali veio várias coisas na minha cabeça. Então eu tinha um terreno, um imóvel, e eu falei para Deus, se eu conseguir vender esse terreno, eu vou dar uma quantia em dinheiro para a tua igreja, que foi na época que a gente estava construindo essas salinhas aqui atrás. E ali apareceu um negócio ali, e eu sei que eu fechei o negócio com um rapaz para ficar recebendo uma quantia por mês. E todo o dinheiro que eu recebia por mês, eu tirava a parte que eu havia prometido para Deus e trazia para a igreja. E eu cumpri com o meu voto. Mas aí o que aconteceu? Depois que eu cumpri com o meu voto, eu já tinha voltado a trabalhar. O cara que comprou o terreno, de repente, parou de me pagar. Ele não pagou mais nada. E aí eu tive que correr atrás dos meus direitos, processei a pessoa, e esses dias atrás a pessoa fez um acordo comigo e me pagou aquilo que ele me devia, uma quantia de R$33 mil. Por que eu falei o valor? Eu falei o valor para você entender o que eu vou falar da agora para frente. E eu peguei aquele dinheiro, tirei o meu dízimo, tirei a minha oferta, paguei algumas contas e o outro deixei guardado no banco. E para resumir a história, o que foi que aconteceu? Eu caí em um golpe e perdi todo o meu dinheiro que estava lá guardado no banco. Por que eu estou falando isso, queridos? O meu dinheiro estava dizimado, estava ofertado, era um dinheiro lícito, mas mesmo assim aconteceu isso na minha vida. Talvez aconteça algum dia na vida de cada um aqui, de vocês, eu não quero que aconteça, mas se acontecer, a moral da história é o seguinte: não deixe de ser fiel a Deus pelas situações adversas que vêm acontecer na sua vida. A Bíblia diz que o cristão, ele é sempre provado. Então, quando as provas vierem na sua vida, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque é sinal que Deus está te moldando, porque Ele quer te dar uma vida melhor. Quando nós fomos chamados para experimentar a generosidade de Deus, e isso começa na pobreza. Eu não posso esperar ser um homem rico, um homem próspero, para começar a ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Eu preciso começar a ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas na pobreza, tirando a parte de Deus ali, nem que seja de R$1 só que tenha no meu bolso. E para finalizar a mensagem dessa manhã, eu quero dar para você aqui 3 investimentos seguros. 3 investimentos seguros. Esses 3 investimentos é 100% seguro, não há como errar. O primeiro deles,
invista nas pessoas. E aí você pode dizer o seguinte: mas irmão, como que eu vou investir nas pessoas? As pessoas andam tão longe de Deus, fazem coisas absurdas, andam tão más, como que eu vou investir nas pessoas? Queridos, as pessoas é o que Deus tem de mais precioso nesse mundo de pecado. Jesus Cristo morreu e deu a sua vida por as pessoas, e foi pelas pessoas pecadoras, incluindo nós que estamos aqui. Então, o investimento seguro é investir nas pessoas. O mandamento da lei de Deus está escrito assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. E às vezes nós cometemos o erro de reduzir esse mandamento da lei de Deus apenas a um sentimento. O mandamento da lei de Deus não se resume apenas no sentimento, apenas a um sentimento, mas sim em ações. Eu vou dizer para você, às vezes nós estamos andando na rua aí e encontramos ali um morador de rua. E ali, como é que você vai ajudar ele pelo mandamento? Você não ama ele, você nunca viu, você não ama aquela pessoa a primeira vez que você vê ela, mas mesmo assim você decide ajudar. Você decide fazer para aquela pessoa o que você gostaria que ela fizesse por você. Isso é o que Deus está pedindo. Deus está pedindo exatamente isso. O amor não é apenas sentimento, é ação. Nós precisamos ter ação para com o nosso próximo. Segundo investimento, invista na sua igreja. A igreja é mais do que bancos, a igreja é mais do que um prédio, a igreja é pessoas que foram chamadas por Deus para uma missão. Nós precisamos estar dispostos a investir nessas pessoas, porque aqui somos pecadores, mas estamos aqui porque queremos que Deus faça um milagre na nossa vida. E terceiro e último, invista na missão que o Senhor nos confiou. Você aqui sabe qual foi a missão que o Senhor nos confiou. Jesus Cristo disse o quê? Ide e fazer discípulos. Isso foi uma ordem. Ele não pediu, ele mandou. Uma vez que nós aceitamos a mensagem de Cristo e entregamos a nossa vida num tanque como esse, nós agora temos que fazer aquilo que o Senhor nos pediu. Nós temos que ir e levar essa mensagem a todos aqueles que precisam. E nós sabemos que para isso precisamos de investimentos. Então, queridos, eu quero convidar aqui à frente a Vívia. Ela vai louvar o nome de Deus nessa manhã. E quando ela estiver cantando, se você estiver disposto a fazer um concerto com Deus na sua vida, você se coloca de pé, que no final nós vamos fazer uma oração.